Abra sua Bíblia comigo. Lucas, capítulo de número 18. Lucas 18, de 9 a 14. Antes de eu começar a ler, deixa eu dizer, nos evangelhos, Jesus queria converter religiosos e acolher pecadores. Nós, nos dias de hoje, queremos acolher religiosos e converter pecadores. Mas nos dias de Jesus, no ministério de Jesus, ele queria converter religioso e acolher pecadores. Leiam comigo. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E aí Jesus arrematou a parábola dizendo assim: eu digo, este homem, quer dizer, o publicano, e não o outro, quer dizer, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Qual é o maior de todos os pecados? Qual a falha mais grave? Qual o mais detestável de todos os defeitos? Eu respondo para vocês. O maior de todos os pecados chama-se soberba, que é igual à vaidade, que é igual ao orgulho. Foi a soberba que derrubou o diabo. Foi a vaidade
que transformou um ser de luzes em um ser de trevas. Foi o orgulho que transformou um anjo num demônio. Foi sim o orgulho que gerou um Satanás. Nós somos apresentados aqui nesta parábola a dois personagens. Duas pessoas que sobem as escadarias do templo. Um era fariseu. Quem são os fariseus? Os fariseus faziam parte de um partido, de um segmento religioso de Israel que professava o judaísmo e ao mesmo tempo fazia frente ao Império Romano. Os fariseus acreditavam que a melhor resistência que eles podiam oferecer ao Império Romano, a maior força que eles tinham para apresentar e desmanchar, ou desmantelar, ou resistir à força imperial de César, era preservando os costumes. Eles acreditavam que se eles fossem muito rigorosos em preservar o judaísmo, Roma não teria força de acabar com Israel. Portanto, na observação da lei, na prática dos costumes e na pureza religiosa, os fariseus acreditavam que era a melhor maneira deles enfrentarem o Império Romano. Portanto, eles eram os mais rigorosos na interpretação da lei. Pelo menos eles se vangloriavam de ser. Os mais rigorosos na interpretação da lei, no cumprimento criterioso de todos os mandamentos que eles conhecessem ou que fossem ensinados. Eram os mais zelosos. Eles excediam. Eles se superavam no rigor. Por exemplo, a lei só exigia dos judeus que jejuassem uma vez por ano. No Yom Kippur, no dia da expiação, uma vez por ano tinham que jejuar. Pois os fariseus, nesse rigor, jejuavam até 2 vezes por semana. 2 subiram ao templo para orar. Um era fariseu. O outro era um publicano. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. E você há de convir comigo que ninguém paga imposto sorrindo. Quem gosta de pagar IPTU, IPVA, imposto de renda. Mas os romanos, que era o poder que dominava sobre Israel, não tinham cobradores de impostos romanos. Eles eram inteligentíssimos. A tarefa de cobrar imposto, eles delegavam a um nacional, a um judeu. Eles queriam receber o dinheiro, o romano. Mas o desgaste, a atividade antipática,
ficava com o judeu. E outro detalhe é que os impostos que Roma queria recolher estipulava em X. Então Roma dizia assim: eu quero receber 100. O valor que o publicano cobrava, isso era da alçada dele. Roma queria 100. Se ele cobrasse 500, 400 ficava com ele. Ora, se um publicano tirava 400 e entregava 100 a Roma, Roma estava satisfeita, porque ela só queria 100. Então era desnecessário dizer que havia muita corrupção. E que havia muito ódio contra os publicanos, porque eram eles que recolhiam os impostos. E assim, a imagem do publicano estava sempre associada a pecado. A maldade, a perversidade, a corrupção. Tanto que todas as vezes que publicanos são mencionados no Novo Testamento, eles vêm em par com outro tipo de pecado. Em Mateus 9:10, quando fala do publicano, fala publicanos e pecadores. Mateus 18:17, quando fala de publicano, fala publicanos e pagãos. E em Mateus 21:31, quando fala de publicano, fala publicano e prostituição. Porque os publicanos eram odiados. E assim, dois sobem para orar. Um é rigoroso, religioso de boa cepa. E o outro, um escangalhado da vida. Péssima reputação. História horrorosa. E embora os dois tivessem dois rótulos diferentes, um era fariseu e o outro era publicano, os dois eram muito parecidos. Porque os dois eram judeus. Os dois tinham acesso ao templo, coisa que mulher naquela época não tinha. Um privilégio que era só dos homens. Então são dois homens que sobem ao templo para orar. Os dois não têm problema com idolatria, os dois estão livres da idolatria. Porque segundo a lei judaica, os dois estão dirigindo-se, estão orando ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Os dois sobem para orar e os dois oram ao mesmo Deus. Os dois reconheciam que o templo era o lugar sagrado. São dois que vão ao templo, eles não estão no parque. Não está um no parque e outro no teatro. Não está um no teatro, outro dentro da igreja. Os dois estão no templo. E os dois sabiam orar. Tinham a linguagem da oração. Pelo menos sabiam vocalizar, ou pelo menos murmurar interiormente, porque um deles faz um solilóquio. Vocês sabem o que é um solilóquio, né? Solilóquio é uma palavra grandona para o antigo falar sozinho. O fariseu parece levar vantagem sobre o publicano. Porque ele, comparativamente, era uma pessoa de bem. Me arrepio todo agora quando eu falo essa frase, pessoa de bem. Já viram nas descrições de bio, de Instagram, de Twitter, de Facebook, quando o cara fala, gente de bem, toma cuidado. Ele era
grandes aspas aí, pessoa de bem, o fariseu. Comparativamente. Porque ele não praticava certos pecados que a moralidade da época não admitia. Alguns dos pecados que a moralidade da época não admitia, ele estava livre. Ele não era ladrão, ele não era corrupto. E lógico que ele, quando diz não sou corrupto, ele está dando uma pinicada, uma agulhada por baixo da mesa no publicano, que era considerado corrupto e não adulterava. Não estava mexendo com a mulher alheia de ninguém. Mas as semelhanças acabam aí. Porque o fariseu, está satisfeito, contente. E o outro, o publicano, está descontente, arrasado. O fariseu não tem uma palavra só sobre os seus defeitos. Nenhuma palavra sobre defeito, ele só tem, comparativamente, coisas com as quais ele pode se gabar. E o publicano, ao contrário, não tem nenhuma palavra de virtude a respeito de si mesmo. Porque o publicano batia no peito e dizia, Deus tem misericórdia. A única coisa que ele falou foi isso, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O fariseu só consegue firmar a sua autoestima se comparar com o outro. Ele não tem autoestima própria. A autoestima dele é em relação ao que os outros fazem. E o publicano não tem nenhuma preocupação com a vida dos outros. Ele só tem preocupação com ele mesmo. Quando ele diz, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O fariseu mostra a fachada. Mostra a casca. Mostra a casaca externa, o verniz, a parede caiada. Mas o publicano mostra o coração. O fariseu separou ponto por ponto naquilo que ele é bom. Naquilo que ele não é parecido com os demais. E o publicano não especifica nada, ele fala no atacado. Ele não fala no varejo. Ele só fala no atacado. Sou pecador. No atacado, ele não diz assim, eu sou pecador por isso. Não, eu sou pecador. E é interessante que na versão e na parábola e na narrativa e na história que Jesus contou, um sai justificado e o outro sai humilhado. O que separou tanto um do outro? Para um sair humilhado e outro sair justificado. Por que Jesus contou essa parábola? Lembrem-se que antes de eu ler o texto eu falei que Jesus não queria converter pecador. Jesus queria converter religioso. Pecador ele queria acolher. Quem precisa ter uma mudança de mentalidade e uma mudança e uma renovação do jeito de pensar é o religioso.
pecador já sofre e precisa ser acolhido, cuidado. Por que que o fariseu saiu da presença de Jesus humilhado? Deixa eu dizer por quê que esse fariseu fracassou diante de Jesus. Porque zelo exagerado não leva à santidade. Zelo exagerado leva à soberba. Quanto mais rigorosos nós formos na nossa prática religiosa, quanto mais detalhistas nós formos nos vírgulas, nos tios, quanto mais literalistas nós formos na leitura da Bíblia, mais próximos nós vamos estar de Deus? Pergunto eu. Não. Quanto mais rigoroso você está, mais próximo você vai estar da soberba e não da santidade. E aí o que acontece com esse fariseu? É exposto para ele que o exagerado zelo dele não o tinha transformado num homem santo, o tinha transformado num homem vaidoso. E entre as vaidades, porque tem vaidade e vaidade. Tem gente que é vaidosa de que é bonita. Tem gente que é vaidosa de que é rica. Tem gente que é vaidosa de que é poderosa. Tem gente que é vaidosa de que tem ascendência de pedigree de família. Tem vaidades e vaidades. Mas no elenco das vaidades tem uma que é campeã. É a vaidade espiritual. E a vaidade espiritual é a soberba de si, diante de Deus. Daí a comparação. Por que que o fariseu tem que se comparar? Eu não sou como os demais homens que fazem isso, aquilo, outro. Porque é uma forma dele firmar a si mesmo. E vaidade espiritual é idolatria. É a adoração de si mesmo. Então eu já falei aqui na Bethesda e repito, que você sempre encontrará pessoas melhores do que você na vida, mais hábeis. Desses dias eu li um livro do Umberto Eco, filósofo, linguista italiano que faleceu recentemente. Eu li um livro dele, quando terminei de ler, falei, caramba, se eu no milênio eu não vou ter a cabeça que esse cara tem. Você sempre encontrará pessoas mais inteligentes do que você. Mas tem o outro lado da moeda. Você sempre também encontrará pessoas mais tolas do que você. Você sempre encontrará pessoas mais ricas. E você também sempre encontrará pessoas menos ricas do que você. Você sempre encontrará pessoas que lhe darão maior ou menor valor. E aí eu repito o conceito. O rigor religioso não gera pessoas santas. Rigor religioso geralmente esconde um baita de um hipócrita. O rigor religioso geralmente esconde uma mega
uma mega enganadora. Eu não preciso levantar a mão, mesmo pela internet. Quantas pessoas já foram esmagadas por igrejas evangélicas, pentecostais, exageradamente rigorosas? Você que está aqui hoje de manhã. Por um pastor ou por uma comissão de pastores e de presbíteros da sua igreja, que lhe esmagou quando você era criança e depois você percebeu que eles eram, na verdade, grandes hipócritas. Conversei com uma pessoa essa semana falando: pastor, eu fazia parte de uma igreja que tinha um círculo de oração de mulheres. As mulheres se reuniam num círculo de oração. Portanto, era quem mais orava na igreja. Era aquele grupo de mulheres. Mas quando você entra no círculo de oração, você vai ver, era uma briga, uma brigaiada de mulheres lá dentro de quem é que ia ser a secretária do círculo de oração. E aí a pessoa falou para mim: minha mãe está hoje esmagada por ter participado anos a fio de um círculo de oração, que se exibia como o mais espiritual da igreja. Esse orgulho é o parasita que se alimenta da nossa capacidade de sermos honestos diante de Deus. Na história da humanidade, recente história da humanidade, tem um personagem que era, assim, ficou marcado na história humana, porque ele não bebia, não aceitava que ninguém fumasse na frente dele, detestava cigarro, era vegetariano, não admitia que nenhum dos seus assessores tivesse qualquer envolvimento com homossexualidade, adorava cuidar de cachorros, era um cidadão de bem que matou 6 milhões de judeus, porque o nome dele era Hitler. Então deixa eu falar para vocês, pureza não gera santidade. Esse rigor exagerado não gera santidade. Não, o fariseu não era ladrão, não era malfeitor, não era adúltero, mas era um baita vaidoso. E foi a vaidade que transformou um anjo num demônio. Por que é que esse fariseu saiu da presença de Jesus humilhado? Pelo menos na história que Jesus contou, né? Porque essa história não existiu. Isso é uma história que Jesus inventou. É que o pecado da soberba, além de gerar vaidade, gera isolacionismo. O que é o isolacionismo? Eu e nenhum olhar para ninguém. Eu e nenhuma consideração para ninguém. Eu e nenhum valor para ninguém. Isolacionismo. Então deixa bastante claro para a minha igreja Bethesda, saber criticar a religião dos outros não é a melhor forma de adorar a Deus. Apontar o dedo para o pecado dos outros não é a melhor maneira de ser santo.
E as nossas reuniões não podem ser espaços em que nós nos inebriamos com a exuberância das nossas próprias palavras e com a beleza de quem nós somos. Porque quem se inebria com a beleza de quem é a si próprio é o diabo na Bíblia, que está enfeitiçado com a sua própria beleza. É o Narciso da mitologia grega, que se apaixonou pela sua própria imagem refletida num lago, porque ele se achava o mais lindo entre os lindos. Nós não estamos aqui para ficarmos dando tapinha nos nossos ombros e dizendo para nós mesmos que nós não somos como os demais. Não estamos aqui para nos iludirmos com a riqueza do nosso discurso, com a grandeza da nossa santidade, com a fluência do nosso louvor. Porque o pecado da soberba gera isolacionismo. Gentes isoladas como ilhas, felizes porque alcançaram um degrau, um upgrade com Deus que os outros não têm. Por que que esse fariseu saiu da presença de Jesus, ou da presença de Deus na história que Jesus contou, humilhado? Porque o ritualismo é uma tentação que pode nos roubar de nós mesmos. Ritualismo. Quando eu estava estudando essa parábola, eu fiquei pensando assim comigo mesmo. Jesus contou essa parábola, obviamente, alguns fariseus ouviram. Porque Jesus estava contando para pessoas que, o texto diz que Jesus contou essa parábola para pessoas que confiavam em si mesmas. Então, algumas pessoas ouviram Jesus contar essa história. Vamos imaginar, só à guisa de pensar, que ali no meio daquele povo teve um fariseu que disse: já sei então como é que eu volto para orar na sexta-feira ou no sábado. Sábado, né? Judeu vai orar no sábado. Eu vou repetir, o fariseu pensando, eu vou repetir exatamente as palavras que o publicano orou. Porque certamente serei ouvido. Porque o que foi que o publicano orou? O publicano, que nem ousava levantar a cabeça para falar com Deus, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí o fariseu disse: eu vou fazer assim. Basta eu dizer exatamente como ele diz. E foi lá no próximo sábado, se ajoelhou, nem olhava para o céu, ficou meio à distância, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele saiu da presença de Deus justificado por ter repetido as mesmas palavras do publicano? Eu respondo por vocês: claro que não. Porque Deus não ouve e nem vê se as nossas palavras estão gramaticamente corretas, teologicamente corretas, se estão ordenadamente corretas. Deus vê o coração. Deus não vê a casca. Deus não vê o lado de fora. Deus não vê a parede caiada. Deus não vê a casaca engomada. Deus vê, ouve, contempla as atitudes do nosso coração. Ora com mais verdade, por isso a gente que é religioso tem que se lembrar. Ora com mais verdade, um pagão que se ajoelha diante de um ídolo com um coração verdadeiro,
do que um crente que se ajoelha diante do Deus verdadeiro com o coração falso. Mas esse é o publicano, ou é o fariseu. E o publicano? O texto diz que ele saiu da presença de Deus exaltado. Deus o levantou. Porque os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Por que ele foi exaltado? Porque ele reconheceu a sua precariedade sem se autodepreciar. Ele não puxou uma ladainha de coisas ruins sobre si mesmo. Eu não presto, eu não valho nada, eu sou um lixo, eu sou um esterco, eu sou um verme, Não. Tem misericórdia, eu sou pecador, eu sou precário. Para Deus nos receber, você não precisa se sentir um lixo. Basta você reconhecer que você não é todo luzes. Basta você reconhecer que você não é inoxidável. Ele se achegou a Deus sem pretensões, porque ele se conhecia. Nada de se gabar, mas também nada de se autodepreciar. Sabe que é pó. Porque do pó vimos, e a Bíblia diz no Salmo 103 que Deus lembra da nossa estrutura. Deus sabe que a gente é pó. E ele saiu da presença de Deus. Porque apostou que Deus não lida conosco com a lógica contábil de créditos e débitos. Aleluia. Você lembra que o fariseu, ele elencou, ele colocou lá, ele catalogou. Eu tenho isso, isso e isso. O pobre do publicano não tinha nada. Ele não enumera pecados, porque Deus não precisa que a gente faça um catálogo dos nossos pecados. Imagine você tendo que fazer uma auditoria da sua vida. E aí é onde entram as seitas. As seitas entram nessa... As seitas, os cultos, esses cultos Jim Jones, esses cultos malucos, entram nessa brecha aí. Você tem que fazer um retiro espiritual essa semana para a gente levantar os seus pecados. Aí você faz. Semana que vem você tem que se entrevistar com o apóstolo para ele ver se você no retiro da semana passada não deixou um pecado sem confessar. Aí você vai para o apóstolo. Na outra semana você tem que fazer agora uma campanha de 6 semanas para levantar se tem ainda alguma coisa. E você vai se enroscando. Porque a lógica contábil, e como nós somos precários, a gente sempre tem uma pontinha que a gente não falou. Eu sei lá se eu falei que quando eu era adolescente eu fiz, não vou nem falar. Será que eu contei para eles aquele sonho que eu tive quando eu estava com 16 anos e eu não vou falar. Será que eu contei que um dia que eu estava na rua e passou uma mulher bonita e eu não vou contar. E aí a gente vai o tempo inteiro na lista dos créditos e dos débitos, nos lembrando que nós temos mais débitos do que créditos. E aí... Deus não faz isso. Chega aqui, vai. Senhor, deixa eu te contar todos os meus pecados. Deus, eu não preciso não. Só a sua atitude já está boa. Só a atitude do seu coração diante de tudo que você fez. Não foi assim que o pai do filho pródigo recebeu o filho? O filho chegou para o pai querendo contar. Pai, eu pequei contra os céus, contra ti. Vem cá. Mata o bezerro cervado aí, ó. Traz um anel.
traz alparca, traz uma roupa para ele. Vem cá, vamos nos alegrar. Esse meu filho estava perdido e foi achado. A nossa existência não pode ficar ainda mais pesada, debaixo dessa guilhotina de débitos e créditos a vida inteira. Que Deus quer o seu coração. A Bíblia diz assim, há um coração contrito, quebrantado, Deus não rejeita. E aí nós ficamos com uma coisa interessante. Aqueles que nós não achamos adequados para entrar no reino de Deus, os que nós não achamos adequados, por causa da atitude do coração deles, vão entrar antes do religioso rigoroso. Está escrito na Bíblia. Os publicanos e as prostitutas entrarão no reino dos céus antes dos sacerdotes. Está escrito, não sou eu que estou falando. Se você ficar com raiva, fala com Jesus. Lucas 21, 31. Por quê? Porque a atitude do quebrantado. E eu vou terminar. Ele foi justificado. O publicano saiu da presença de Deus justificado. Por quê? Por uma razão muito simples. A misericórdia de Deus é gratuita. Pela graça, vocês serão salvos. E isso não vem de vocês. Está escrito na Bíblia. Pela graça vocês são salvos. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. A parábola diz que o publicano estava assim meio à distância. Ele nem se atrevia a chegar no púlpito. Nem ele falando, mas nem de jeito nenhum. Por que a distância? Qual o sentimento que empurrou esse homem a se afastar do altar? A não olhar e nem ousar olhar para o céu? Por que ele batia no peito e repetia? Por que eu fiz isso? Que tolice, que tolice, que tolice. É isso que ele está dizendo. Que tolice. E com essa atitude, subjaz no coração dele aquele sentimento de eu vou me jogar inteiramente, porque eu não tenho nada, na misericórdia de Deus. Então deixa eu dizer para você que está aqui hoje pela manhã, oração não é um meio de ganhar respeitabilidade no céu. Oração não é um ato pelo qual nós ganhamos créditos no céu. Oração é a percepção de que a gente pode sim se jogar com tudo que a gente tem no colo de Deus e Ele não vai nos rejeitar. Que a sua misericórdia dura para sempre. E se você está aqui hoje e você diz, Ricardo, parece que você falou para mim, eu cheguei aqui hoje e eu não tenho nada para apresentar, senão a minha lágrima, minha vida quebrada. Pois saiba que Deus não rejeitará você. Ele vai exaltar a sua vida. Fique em pé, eu quero orar com você.